Olá, o programa Defenda-se está começando e com uma notícia boa para todo o país. Caiu o número de inadimplentes no país, segundo dados de uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o CNDL, e também do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. A estimativa é de 59 milhões de pessoas físicas negativadas no país ao final do mês de abril. O programa Defenda-se de hoje vai falar sobre inadimplência com Conceição Aparecida Kelm, que é especialista em proteção e defesa do consumidor do Núcleo de Superendividamento da Fundação Procon daqui de São Paulo. Conceição, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Números que assustam, mas números que diminuíram. Por quê? Os números são assustadores, né, em razão da quantidade de consumidores que utilizavam o crédito como reforço do seu orçamento doméstico, né? E acredito que a redução, ela ocorreu também justamente por uma triste situação que seria o desemprego, né? Então as pessoas deixaram de utilizar o crédito, né, para as coisas corriqueiras do dia a dia, tendo em vista as grandes dificuldades em relação ao desemprego. Então, na verdade, o que aconteceu foi todo mundo fechou a mão, apertou o freio e falou, não tem dinheiro, não gasta. Não tem dinheiro, não gasta. Aliás, essa é a melhor receita, né, para as pessoas não se endividarem. Essa é a dica. O brasileiro é inadimplente? O brasileiro, no geral, ele não é inadimplente. O que ele faz é, ele vai rolando os pagamentos ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Isso. Por que isso? Porque a gente não aprendeu a mexer com dinheiro, é isso? O brasileiro... Aliás, com quem que o brasileiro aprende a mexer com dinheiro? Com certeza nós não aprendemos a mexer com dinheiro. Por quê? Porque a educação financeira nunca foi ensinada ao consumidor brasileiro desde a infância. Então, na verdade, o consumidor brasileiro ele deveria ter essa educação financeira no ensino fundamental, médio, para que quando ele entrasse no mercado de consumo, ele já estivesse preparado para consumir o crédito adequadamente. O que a gente aprende, na verdade, é com quem está mais próximo da gente, né? Com pai, mãe, tio. A gente pega como referência como eles fazem com dinheiro e aí a gente faz igual. Se dá certo, ótimo, né? Exatamente. Se não dá, é o problema. Você tem alguns dados e estatísticas aí, né? Como é que está indo a nossa vida aí perante o Procon? O que o Procon está sabendo da gente? Tem alguns dados bem interessantes aqui. Quanto ao sexo, né? A maior parte das pessoas endividadas são as mulheres, 53%. Como é que é? 53%. As mulheres estão gastando mais e estão pagando menos, é isso? Como é que é essa história? Não, eu não analisaria desta maneira. Tá, vamos falar desse jeito. Então vamos já nos defender aqui. Vamos colocar isso daí. Na verdade, a mulher hoje em dia, ela é a grande responsável pelo orçamento familiar na maioria das famílias, né? E para você manter toda a sua condição econômico-financeira no orçamento familiar, você acaba comprometendo mais a renda. Então, por isso que a mulher ela aparece aqui como maior percentual. Bom, eu fui até as ruas aqui de São Paulo, na verdade, mais precisamente até o centro de São Paulo, ali na sede do SPC, na junta comercial, e conversei com algumas pessoas que, aliás, Conceição, era uma fila que não terminava. Ela enchia, esvaziava, depois enchia, esvaziava, de pessoas indo saber como é que estava a situação delas, cadastral, financeira, enfim. E a gente realmente não teve boas notícias ali, as pessoas saíam bem entristecidas de saber que os nomes estavam comprometidos. Eu conversei com algumas delas. A primeira aqui, vou pedir até para o Giba colocar aqui no telão, vamos dar uma olhada nesse caso aqui, por favor, Giba. Na verdade esse daqui é um consultor. .consumidorpositivo.com.br. Ali você consegue fazer consultar o seu débito, como é o nome, né? Totalmente gratuito, só fazer um cadastro no site, quantas vezes quiser, quando quiser. Ali você também tem hoje o que a gente chama da consulta do score de crédito. O score é a pontuação de crédito, porque hoje não basta simplesmente você estar ou não negativado, ou estar com o nome sujo. Você está com o nome limpo,
E às vezes você chega para comprar alguma coisa e às vezes vai recusado a sua compra, porque às vezes a sua pontuação de crédito, que é basicamente um histórico do seu crédito, pode não estar muito boa. O consumidor tem uma nota de crédito, né? A pontuação de crédito, que ela é montada a partir do seu histórico de pagamento, do seu comportamento de crédito. Então aquela pessoa que às vezes fica negativada, paga, depois fica negativada de novo, paga. Muitas vezes, às vezes a pontuação dela não é muito boa. Ele não é um bom pagador. Não é um bom pagador. Então ele pode chegar em algum momento para comprar alguma coisa e estar limpo o seu nome, mas não ser aceito o crédito porque o seu histórico dele não é muito bom. Então isso pode acontecer. Isso você pode hoje acessar no site e até saber dicas ali para melhorar a sua pontuação de crédito, né? Quem falou aí, eu tinha chamado as pessoas que estavam com problemas financeiros. Esse não está com problema financeiro, tá? Na verdade, ele é um consultor financeiro aí que diz mais ou menos o que a gente deve e não deve fazer com dinheiro. E no dia em questão, ele estava conversando aqui conosco e ele contou sobre uma pontuação que o consumidor tem perante as empresas. Você que está em casa, sabia que você, como consumidor, se você é bom ou mais ou menos ou ruim, você tem uma nota junto às instituições financeiras e ao comércio? É isso mesmo, Conceição? Que coisa é essa? Agora a gente também tem nota? Temos sim. Da mesma maneira que nós somos negativados quando nós deixamos de pagar, de honrar os nossos compromissos no vencimento, nós temos todo um monitoramento de como nós gastamos o nosso dinheiro. É mesmo. E isso acontece independentemente da gente saber. Eu, por exemplo, dá um exemplo. Eu fiz uma compra numa loja e dividi em 10 vezes e deixei de pagar as últimas prestações porque fiquei desempregada. Meu nome ficou negativado, mas aí eu consegui emprego e consegui lá quitar essa minha dívida. Tô bem na fita de novo, ou não? Depende do volume do seu crédito, de quantas vezes você utilizou, porque o que nós temos hoje é um fenômeno bem interessante. Às vezes o consumidor ele está endividado. Aí ele vai pagando as suas dívidas até um determinado ponto, ele não consegue mais. O que ele faz? Ele faz um refinanciamento desta dívida e vai assumindo um novo contrato. E aí, na hora que ele vai ter essa pontuação, eles vão verificar o quê? Quantas vezes você fez isso? E isso, é óbvio, vai ter o quê? Uma alteração no seu padrão de nota de crédito. Então, isso significa que se eu, por várias vezes, renegociei dívidas, por várias vezes negativei o meu nome, a minha nota de 0 a 10, eu não sei quanto que é essa nota, mas eu imagino que já não é mais 10. Ela vai diminuindo essa nota aí. E se eu vou comprar o quê? Um carro? É isso? Se eu for tirar um cartão de crédito num banco, essas instituições vão consultar lá a nota da Silvia. Sim, eles vão consultar o cadastro, né, para saber exatamente qual o seu comportamento no mercado de consumo em relação ao crédito. Agora, então tá, negativei, devo, não nego, pago quando puder, consegui pagar. Meu nome vai ficar quanto tempo preso com essa pontuação, com essa nota? Eu nunca vou ter chance de melhorar essa nota no mercado? Aí vai depender da instituição, porque na verdade a instituição, ela dá o crédito, ele é oferecido pelas instituições na forma como elas determinam. Então, essa pontuação positiva ou negativa, quem vai ter é a instituição, é ela quem vai determinar. Bom, vamos lá, parte prática, então. Estou endividada, não consigo ver luz no fim do túnel, não consigo organizar as minhas finanças aqui. Estou devendo para um monte de gente aí, para um monte de instituição. Como que eu começo a me organizar, Conceição? Quem está em casa deve ter muito brasileiro nessa situação. A gente está com mais de 14 milhões de desempregados aí, boa parte aqui na região sudeste, principalmente em São Paulo. Como é que a gente começa a organizar essas contas? Então, geralmente o consumidor, quando ele está endividado, ele fica um pouco ansioso. E aí, o que ele faz? Ele sempre mete os pés pelas mãos. Então, você precisa primeiro ter organização. Então, eu sempre, quando eu dou as palestras, eu falo num passo a passo. Então, qual que seria o primeiro passo do consumidor endividado? Ele fazer o orçamento doméstico dele. Botar no papel. Botar no papel, no computador, na agenda, onde ele tiver. Ele vai fazer o orçamento doméstico. Então, para que vai servir o primeiro orçamento doméstico dele? É justamente para ele saber como ele gasta o dinheiro dele. A partir dali, ele começa a visualizar melhor como é que está a situação financeira dele. Exatamente. Aí é o primeiro passo que ele faz para sair do endividamento. Aí, quando ele viu como que ele gasta o dinheiro, qual seria o segundo passo? Ele vai ter que cortar todos os gastos que não são essenciais. Defina gastos que não são essenciais. O que a gente pode enumerar aí?
Então, gastos, eu posso definir para você os gastos essenciais, Tá então, bom, que vamos seriam lá. alimentação, você Você pode não pode ficar deixar sem de comer. você pode ficar sem energia elétrica, Também não. sem água, Também não. sem o seu convênio médico. Aí a gente já começa a pensar, hein? Então, A gente já vai começa a pensar. dependendo da sua situação, Dependendo você da não vai situação, até os abrir mão seus disso. gastos com educação, com transporte, Não dá. com o seu aluguel, com o seu condomínio. Com a moradia. Então, a partir do momento que você definiu esses gastos, que são aqueles gastos que você tem mensalmente, que você não vai poder abrir mão, o resto não é essencial. O restante não é essencial. Fazer pé e mão, Fazer pé em mão, você andar de Uber, andar de não, Uber, andar pode ir de a pé, pode ir de- táxi, né? Aquela pizza no final de semana, você vai ter que repensar esses Aquela gastos. sobremesa a mais que você queria, começa a cortar Exata, isso daí. Você vai cortar isso daí. E lembrando que esses cortes, eles são o quê? São os cortes neste momento, até você se reduzir. Você vai se Vai pro reeducar. resto da vida, né? Não é para o resto da vida. Então, esse é o segundo passo. Você fez o corte, né? Então, agora você vai para o terceiro passo. Qual que seria o terceiro passo? Você fazer uma listagem de quem são os seus credores. Para quem você deve. Geralmente, os inadimplentes estão na lista aí, operando lá no topo com bancos e instituições financeiras, né? Geralmente são topo. Cartão de Então, ele crédito. vai fazer uma lista de Ah. quem são os credores dele. Feita essa lista, ele vai confrontar ali com o que sobra, né, do orçamento dele para ver o que dá para pagar. E se não der para pagar tudo, como que ele vai fazer? E aí, como é que faz, Conceição? Vai definir prioridades, né? Então, você vai ter que definir prioridades. Então, a primeira prioridade, qual que seria? Ah, eu devo para o condomínio? Então, talvez seja o condomínio. Ou o meu financiamento do meu automóvel, se deixar de pagar, eu vou ter a busca e apreensão? Então, eu vou definir prioridades. E a partir da sua definição de prioridades é que você vai contactar os seus credores e renegociar as suas dívidas. Vamos botar na tela mais um caso aí? Por favor, solta aqui na tela pra gente. Você sabia que o consumidor tem uma pontuação também? Sim, Score. esse score acaba com qualquer um. Por quê? Hoje você pode ter o score no máximo. Hoje existe aí igual já aconteceu comigo, uma dívida ativa de um IPVA. Eu vendi um carro, não passei por nome, essa dívida entrou, o meu score zerou, pro máximo, alto risco. E aí? Acabou com a minha vida na questão O do seu score. crédito no mercado? Acaba. Acho que não deveria ser assim, deveria ser bem analisado, né? Você acha que dá pra mudar esse score ou uma vez entrou nele negativo, não melhora nunca mais essa vida aí da pontuação do consumidor? É complicado. Segundo eles, volta mais que 6 meses, aos poucos. Muito cuidado. Mas acaba com a vida da gente. Acaba, porque, nossa, você, de repente, uma dívida que não é nem, né? Às vezes uma conta de luz, alguma coisa assim, acaba com 447% de juros. Qual a sua opinião sobre isso? um absurdo, muito. O que dá pra fazer pra mudar? Olha, infelizmente, nós pequenos não podemos fazer nada, mas temos que apelar para os grandes e conseguir mudar, senão cada vez mais o país vai, né, de água abaixo, não tem jeito. Bom, a gente falou de score aí, que já tínhamos discutido aqui um pouquinho. A Conceição já estava dando pra gente um caminho aí, uma luz no fim do túnel. Dá para mudar o score sim, mas isso vai variar de instituição para instituição. Então, assim, a gente pode ficar com uma notinha meio ruim aí por um tempo, mas não é pro resto da vida. Reorganizar a vida financeira, como é reorganizar? Caderninho, ou aplicativo, ou no computador. É saber quanto você gasta, o que você tem de gastos, quanto que você ganha. Fazer a boa e velha continha do soma e subtrai. Não tem como correr disso. E definir prioridades. Mas aqui, eu estava perguntando ali para esse cidadão, que é empresário, inclusive, e como empresário ele também tem muita gente inadimplente com ele, muito cliente que deixou de pagar. E ele estava falando sobre, eu coloquei aí na pauta, os juros. Aqueles juros que eu estou falando são de cartão de crédito, juros de cheque especial, que mesmo você tentando pagar o mínimo, na verdade que é um bolo enorme que se forma, você não consegue escapar disso daí. Cartão de crédito, cheque especial, como é que a gente lida com isso, Conceição? Então, a melhor receita, a melhor fórmula com cartão de crédito e cheque especial é não usar. Eita. O cartão de crédito, a receita é básica. Chegou o vencimento da sua fatura, paga 100% do valor da fatura. Se você pagar o mínimo, você é um pré-candidato a superendividado. O mínimo não é, na verdade, você não está pagando o que você gastou.
Vai depender, não, geralmente você está pagando a parte do que você gastou, rolando o resto, acrescido do quê? Dos juros. E geralmente o mínimo, se nós tivermos um mínimo de 10% da fatura do cartão de crédito e a instituição financeira cobrar 20% ao mês de taxa de juros, é óbvio que o que você pagou não aliviou em nada a sua despesa. E isso se agrava de certa maneira. Por quê? Porque o consumidor continua usando o cartão de crédito também. Tem agora uma metodologia nova aí que os cartões de crédito te oferecem na fatura, que é você pagar uma entrada e dividir o restante daquela mensalidade. Por exemplo, esse mês eu tenho R$1.000 para pagar de cartão. Aí eles falam para você dar uma entrada e dividir o restante por 10 vezes, 12 vezes, 24 vezes, para daí, na verdade, é para te incentivar consumindo aí. Isso é um bom negócio? Então, na verdade, a nova legislação, ela diz o seguinte, que o consumidor ele só vai poder entrar no rotativo, ou seja, pagar o mínimo uma única vez. A partir dali, né, ele vai ter que refinanciar aquele saldo, né, nas taxas informadas lá, nas condições informadas pelo credor. Então, isso não é um negócio vai depender, bom a priori. A priori, o consumidor ele vai ter que começar a aprender como lidar com o crédito, porque se ele fizer o parcelamento do saldo devedor e continuar usando e voltar a usar o rotativo outra vez, o que vai acontecer? Vai chegar num certo momento, ele vai ter uma bola de neve e vai ter uma dívida que ele vai perder o controle. Então, ele precisa ter muito cuidado com esse parcelamento da fatura do crédito. Isso é cartão de crédito. E cheque especial? Cheque especial, a melhor fórmula é não usar. E você pode falar, não quero ter cheque especial? É o direito do consumidor. O consumidor direito. Não é obrigado a aceitar o crédito que eles disponibilizam na sua conta corrente. Então, todas as vezes que o banco te disponibiliza... Porque aquele dinheiro não é seu. Não é. Aquele dinheiro não Olha, te eu vou pertence, dizer para né? você que não é nem do banco, né? Aquele dinheiro é do correntista, né? É do correntista. Então, na verdade, é assim. O banco, quando o banco disponibiliza o dinheiro ali, você precisa ter um controle muito grande para não usar. Porque quando você vai tirar o seu extrato, como que está escrito lá? Saldo disponível. O que é o saldo disponível? É o que você tem em dinheiro mais o seu limite. Então, vamos exemplificar aqui. Eu tenho R$1.000 de limite e R$1.000 em dinheiro. Qual é o meu saldo disponível? R$2.000. Não é uma realidade. Não isso. é uma realidade, então eu vou sair gastando. E aí, quando cair algum dinheiro na sua conta no próximo mês, ou na semana seguinte, ou no dia seguinte, o que vai acontecer? O banco vai pegar o dele primeiro. E você Essa é a regra. Essa é a regra. E dói, hein? Dói no bolso e dói em tudo. Dói porque as taxas de juros do cheque especial são altas também, né? Embora elas sejam menores do que o cartão de crédito, mas ela é cobrada o quê? Diariamente. Então, cada vez que você não pagar, cada dia que você deixa de pagar... Se hoje eu tenho 100, amanhã eu tenho 101, depois 102. 103, Isso que eu estou sendo legal com é esses juros, hein? É o juro sobre juro, exato. Estou sendo legal com esses juros com esse juro bem baixinho, 1%. Bem baixinhos. Bem Geralmente não é assim, não. De pai para filho, De pai para filho não é nada disso, não né? Não é nada disso. Bom, vamos dar uma olhada em mais uma dúvida aqui que a gente tem do consumidor? A gente atrasa a conta de luz, aí você paga a sua conta de luz com atraso, mas você paga, porque você não pode ficar sem a luz. Agora eles mandam por vários cartórios e você é obrigado a pagar taxas de cartórios para tirar o seu protesto, sendo que você não tem Já quitou a dívida? Já quitei, as contas estão pagas, mas meu nome está protestado em vários cartórios. Por causa de dívidas de cartórios, por causa do atraso de conta de luz. Exato, eles estão mandando as contas a cartório. Eu acho isso errado, né? Porque Eu ia falar, o que você acha? eu acho isso errado, porque a gente já é a faixa né, de trabalhadores que já está sofrendo com essa recessão. Ainda eles se acham no direito de protestar as pessoas numa coisa que é tão necessária, que é a conta de luz. Eu acho um absurdo isso. E aí, Conceição, no caso dela, ali a gente não mostrou, mas ela tinha protestos em mais de 12 cartórios, de 12 vezes diferentes que ela teve atraso em contas de luz, em épocas diferentes. E em cada cartório, ela está falando das contas de luz dela, que custavam por volta de R$100, R$130, mas a taxa no cartório era de 900, 700. Então, ela está negativada, na verdade, por essas taxas dos cartórios que não estão pagas, porque as contas estão pagas. Luz ela tem na casa dela. Quando o consumidor, na verdade, quando o consumidor, não só na conta de luz, qualquer tipo de conta, quando ele é protestado, cabe ao consumidor pegar a carta de anuência e ir até
o cartório de protesto pagará a taxa de protesto e a taxa de retirada. Isso está na lei, não tem como. Então, e dá para a gente ter uma noção, por exemplo, se a minha conta era de R$100, foi protestado, eu paguei, fui lá na instituição, paguei a conta de luz, sobrou essa taxa no cartório, em cima de que eles calculam essas taxas? Essa taxa, existe uma tabela nos cartórios de valor. Então, tem de valor de 0, lá de 1 até, né, algum valor máximo lá. Então, dependendo do valor do protesto, é que vai cobrar a taxa. E pode chegar a esses números aí, R$700? Então, é que no caso dela, pelo que eu percebi, são várias contas que ela tem. São várias contas que ela tem. Então, Então não cada adianta ela vez ter que pago protesta- a conta. Não, porque cabe a ela ir retirar o protesto. Ela tinha acabado de saber e era uma lista bem grande ali, ela estava assim, sem chão naquele momento ali, ela não sabia para onde ir. Por isso que antes do consumidor ficar inadimplente, ele precisa realmente, ele tem que buscar todos os caminhos, porque senão o custo do endividamento fica muito maior. O colégio pode te colocar em protesto? Escolas, instituições de educação? Eles podem efetuar a cobrança. Então, a gente aqui também precisa diferenciar negativação e protesto. São coisas... São coisas diferentes. E que são a mesma Andam coisa juntas. num determinado ponto. Andam juntas. Porque a negativação não é necessariamente um protesto. Então, nós precisamos... Então, o protesto, ele é no cartório. Então, digamos que você tenha comprado um automóvel, assinou a promissória e você não pagou a sua conta no vencimento. O que o banco vai fazer? Ele vai pegar aquela promissória, vai no cartório de protesto e vai protestar o título. Ok. Digamos que você fez uma compra numa loja qualquer e se comprometeu a pagar em prestações e você não pagou. O que a loja pode fazer? Se ela tiver um convênio com um órgão de proteção ao crédito, ela vai lá e sentir negativa. Só isso, são coisas distintas. Agora, se eu ficar aquela velha e boa história, eu não tenho dinheiro, não vou pagar, devo, não nego, pago quando puder, e eu sei que em 5 anos caduca. Caduca? Na verdade, em 5 anos prescreve a negativação nos órgãos de proteção ao crédito. Traduz isso aí para dona de casa aí, para quem está em casa. Depois de 5 anos, o seu nome sai do SCPC e Serasa. A dívida pode ser cobrada de acordo com os prazos de prescrição do Código Civil Brasileiro. Então, dependendo do título, vai ter um prazo de prescrição. E a pontuação, como é que fica? Eu não paguei a dívida, mas meu nome saiu aí dos órgãos. Provavelmente, mesmo você saindo dos órgãos de proteção ao crédito, você não vai ter crédito. Então, na verdade, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não adianta não pagar. A ideia é pagar. A ideia é pagar e tentar melhorar aí o nosso score como consumidor para poder ter coisas futuras. A ideia, na verdade, é o consumidor só consumir crédito quando for absolutamente necessário. Falou aqui a nossa consultora, é assim, ó, só gasta se tiver dinheiro. Só gasta se tiver dinheiro. Não tem dinheiro, e dinheiro vivo de preferência, né? Sem ser cartão, sem ser cheque especial. Exatamente, porque quando você consome só aquilo que você ganha, você se previne do endividamento. Simples assim, essa regra é simples. É a regra básica, não tem outra. Não tem o que conversar. Não tem outra. A gente tem mais um VTzinho aí? Temos mais uma dúvida aqui, Giba? A senhora, na verdade, deu um cheque para uma empresa que não está nessa empresa. Esse cheque foi devolvido, a senhora não sabe com quem que está. Não está. Aí eu lembrei que quando eu fiz uma viagem para ir para Nepal, então eu usei esse cheque do Bradesco, entendeu? Então assim, esse cheque aqui, desse valor, eu preciso resgatar, entendeu? Mas não sabe onde ele está. Não sei. E aí o nome da senhora está negativado. Está negativado. Eu não posso, disso. por conta disso, um cheque especial, viagem e tudo mais. Nada. Nada. Tá. O caso dela é o caso de vários brasileiros. O que aconteceu no caso dessa senhora foi muito simples. Ela pagou para a Conceição pegou esse cheque e repassou para outra instituição, ou outra pessoa, passou para o João, para a Maria. E não se sabe onde está esse cheque. Esse cheque voltou, tal, enfim. Como é que ela faz ali? O nome dela está negativado, ela não sabe nem por onde começar. Então, o primeiro passo, ela tem que ir lá no banco e ver junto ao banco quem depositou esse cheque. Tem o nome? Tem a conta em que foi depositada. Aí ela vai procurar a pessoa que fez o depósito para efetuar o pagamento.
Mas, mesmo assim, se ela encontrar a pessoa que fez o depósito e a pessoa repassou esse cheque para um terceiro, que isso pode acontecer, e ela não localizar, qual que é a providência dela? Ela vai ter que tirar uma certidão nos cartórios de protestos para ver se o cheque foi protestado ou não. Se ele foi protestado, ela vai saber na mão de quem está o cheque. Conceição, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Nosso tempo acabou, mas eu vou deixar aqui o nosso convite em aberto, porque eu acho que dúvidas não vão faltar aí nesse quesito da área de consumo e do consumidor, direitos e deveres também. Seja sempre muito bem-vinda, Conceição. Obrigada. Obrigada pela sua participação e o programa Defenda-se fica por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua audiência e até nosso próximo encontro. Tchau!